Chegamos, minha gente, meu povo! Boa noite! Estamos aqui começando com o nosso mais um Política de Quinta. Eu quero agradecer a tua audiência, quero agradecer vocês que seguem a gente no Instagram, agradecer você que está aqui no canal com a gente. Não esquece desse sininho aqui embaixo, tá? Ativa ele, se inscreve, fica ligado, porque você recebe as notificações assim que você ativa esse sininho, tá? Hoje é um dia muito especial. Eu vou trazer uma conversa e uma pessoa para cá incrível, sensacional, que eu ficaria aqui, eu falo isso direto, mas é uma realidade de verdade, porque as pessoas que eu trago aqui, eu ficaria aqui dias conversando com elas, porque elas trazem conteúdos excelentes para a gente aqui no Política de Quinta. Mas hoje a gente vai tratar de um assunto super relevante, atual, e também o quê? Que as pessoas não estão ainda tão conectadas, mas acontece todo dia no nosso dia a dia e é política sim. Eu vou falar sobre duas coisas muito importantes para você, mulher, que está aí do outro lado e que está acompanhando a gente, porque a gente vai falar aqui dos direitos das mulheres e também vamos falar de uma coisa que se chama a tese, o fim da tese da legítima defesa da honra. Você já ouviu falar disso? Não? Fica colada aí, porque você vai adorar saber o que é isso e que isso chegou ao fim, graças a Deus. Agora, esse é um tema que a gente tem na nossa sociedade, que é um tema complexo, é um tema pesado e é um tema desafiador. Falar dos direitos das mulheres. Por quê? Porque isso envolve aspectos históricos, sociais, culturais, políticos, jurídicos. E aí a gente vê que as mulheres brasileiras enfrentam diversas formas de desigualdade, de violência. Aonde? Na educação, na saúde, na política, né? E a gente, na família, no lazer, em todo lugar, a mulher, a gente vê aí nas redes sociais hoje em dia, a mulher sendo trazida e de uma forma muito triste, né? Por isso, o que eu fiz aqui? Eu trouxe alguns dados e estatísticas e eu vou ler, eu pedi para a produção alguns dados para a gente, porque eu preciso ler, porque tem informações que eu não conseguiria guardar para você ver como que está estarrecedor essa situação. Ó, a Constituição de 1988, diversas leis foram criadas para assegurar os direitos das mulheres no Brasil. A Lei Maria da Penha, que é a lei número 11.340, de 2006, meu povo. É isso mesmo, 2006. Será que a mulher nasceu só a partir de 2006, que a mulher veio no mundo? Essa lei criou mecanismo para prevenir e punir a violência doméstica e familiar contra as mulheres. A lei do feminicídio, que é a lei 13.104 de 2015. Essa lei tipificou o homicídio de mulheres por razões de gêneros como crime hediondo. E a lei da importunação sexual, que é a lei número 13.718 de 2018. Agora aqui, gente, ó, anos atrás, que criminalizou atos libidinosos praticados sem consentimentos. A lei do parto humanizado, que é a lei de 11.108 de 2005. Eu fui mãe em 2000. E ó, essa lei que garantiu às mulheres o direito de ter um acompanhante durante o trabalho de parto. O meu filho, quando nasceu, eu não tinha direito de ninguém. Eu não tive ninguém junto comigo dentro da sala onde eu tive meu filho. E, assim, isso me causou traumas até hoje. Todo mundo que me conhece já sabe disso, porque eu era muito nova, né? E ser mãe sozinha ali, sem ninguém da sua família, ninguém podendo te acompanhar. Segundo dados do IBGE, as mulheres recebem em média 22% menos do que os homens para exercer as mesmas funções. Representam apenas 15% dos cargos de chefia nas empresas, ocupam somente 15% das cadeiras no Congresso Nacional. Sofrem uma taxa de desemprego 50% maior que os homens e dedicam quase o dobro do tempo aos afazeres domésticos. Além disso, as mulheres são frequentes de violência física, psicológica, sexual e moral, tanto no âmbito privado quanto no público. E segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aí pasmem vocês, uma mulher é assassinada a cada 2 horas no país e enquanto rolar esse podcast aqui nosso hoje, 6 mulheres serão estupradas. Porque, olha só, uma mulher é estuprada a cada 8 minutos. Vocês acreditam nisso? Esses são os dados que a gente tem, as estatísticas que a gente tem, e isso não pode continuar desse jeito. Por isso, eu trouxe uma pessoa aqui hoje que entende desse assunto, é uma especialista sobre isso, sabe de tudo, manja falar de tudo isso e mais um pouco.
Ela é mãe, professora, feminista, advogada, conselheira estadual da OAB de São Paulo, cofundadora dos Mulheres pela Justiça, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Campinas. Ela é maravilhosa, ela é empoderadora. É ela, Thaís Cremasco. Thaís, obrigada! Boa noite! Obrigada, Mari. Tô super feliz de estar aqui. Você é maravilhosa. E, vou falar para os ouvintes. A questão não é só para as mulheres. Os homens que estiverem ouvindo aqui, eles vão entender a importância de garantir o direito da mulher. Porque ninguém tá ganhando com essa sociedade machista, misógina. Ninguém tá ganhando, nem homem, nem mulher. Então, quando a gente fala sobre o feminismo, quando a gente fala direito da mulher, a gente não tá falando só para a mulher. A gente tá falando para toda a sociedade. E aqui, através das coisas que a gente vai conversar, todo mundo vai chegar à conclusão que um mundo sem machismo e sem violência contra a mulher é bom para todo mundo. Então, todo tô feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que te agradeço, meu amor. Thaís, sabe o que eu queria? Que primeiro você me falasse um pouco dessa sua trajetória. Como que é que você enveredou para esse viés, chegou nesse mundo, nesse universo? Você é feminista mesmo? Muito, como que isso... raiz. Raiz. Feminista não tem nada raiz. De Nutella aqui, é raiz, hein? Pega essa. Conta pra gente aí, como que é que chegou nisso tudo? Eu sou uma advogada trabalhista, né? A minha formação, a minha pós-graduação é no direito do trabalho. E a gente começou a tentar entender por que no mundo todas as mulheres eram assediadas sexualmente no trabalho. Quem nunca foi, né? E por que aquilo não acontecia no Poder Judiciário? Ninguém processava ninguém sobre... Se você for pegar até hoje os números de assédio sexual no ambiente de trabalho, tem super pouco. Então a gente começou a pensar por que será que as mulheres estavam se calando perante as violências no ambiente de trabalho? E daí, a partir disso, a gente começou a formar esse coletivo Mulheres pela Justiça. Então, como que eu fui enveredando? Eu sou super feminista, né? Lembrando que feminismo busca igualdade. Não é que mulher feminista não gosta de homem, quer acabar com nada disso. A gente ama os homens, eu tô no 5º casamento, então se tem alguém que gosta de homem nesse mundo, sou eu. Mas ainda assim... Também, viu, gente? Então, mas ainda assim, eu acho que muitas pessoas têm essa impressão de que as mulheres feministas, né, são exageradas, histéricas, que é um estigma mesmo que vem para nós mulheres. Mas eu sempre gostei da pauta da igualdade salarial, da pauta da mulher. E daí eu me apaixonei demais pela questão da violência. Por quê? Porque eu entendi que, até com tudo que você falou, que a gente tinha muita legislação no Brasil para proteger as mulheres, mas ainda assim as violências acontecem. Então, o que está acontecendo que as nossas leis não estão sendo respeitadas? Perfeito. Né? Então, foi assim que eu fui me apaixonando, através mesmo do coletivo, advogando gratuitamente para vítimas de violência. E daí, hoje, foi se tornando muito grande. Mulheres pela Justiça tem mais de 200 voluntárias. A gente atendeu certamente mais de 1000 processos. E estamos aí lutando para combater esse mal da sociedade, que é a violência contra a mulher. Sensacional, Thaís. Graças a Deus a gente tem pessoas como você. Thaís, deixa eu te falar uma coisa. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é essa tese da legítima defesa da honra. O nome é super bonito, né? É glamouroso esse nome, mas é uma coisa horrorosa. É isso? Mari, é muito bizarro, porque assim, durante muito tempo, o Poder Judiciário acreditou que o homem poderia alegar um dano à sua honra para violentar uma mulher. Então, na prática, o que é? Aquele homem mata a mulher e daí chega no tribunal e o advogado fala, não, mas ele foi traído. Não, mas a honra dele foi abalada. Isso é muito grave, porque mostrava que a nossa vida poderia ser ceifada porque o bonitão se sentiu traído, porque ele ficou... E daí... muito embora essa legítima defesa da honra não possa mais ser alegada, os advogados continuam alegando. Né? Eu fiz um júri que... Ainda hoje? Sim. Ainda hoje. Ela levou 16 trai, facadas, né? Ela levou 16 facadas e a defesa dele era que ela tinha traído. Deus do céu. Então, assim, ainda existe uma crença... E quando a gente fala na legítima defesa da honra, é muito importante a gente entender que ela fala muito sobre a nossa sociedade. Porque, além de sempre, é uma revitimização da mulher. Então, além dela ter sido espancada, violentada, ela vai ser exposta perante aquele tribunal como uma mulher que trai, como uma mulher que não merece respeito. Mari, eu estudei, e assim, eu tenho 40 anos. Quando eu estudei, um casamento poderia ser anulado se a mulher não fosse virgem. Isso...
Ai, nossa, eu falei sobre isso essa semana, que as pessoas falaram, não, você tá louca, imagina, isso não existia. Eu falei, gente, Existia até ontem. É. Década de 60, 50, as mulheres precisavam de autorização do marido para trabalhar. Então, Mari, essa história assim, eu não sou feminista, ou até os homens, feminismo, todo mundo tem que amar o feminismo. Porque se não fosse o feminismo, a gente não tava aqui. Uma mulher não teria voz num podcast se não fosse o feminismo. Então, somos todas feministas. E para os homens, o feminismo é fundamental. Por quê? Porque o homem, ele vive em cima de uma masculinidade tóxica. Se em algum momento da nossa história, alguém achou que um homem poderia matar uma mulher para defender a sua honra, significa que para o homem era aquela coisa, homem não chora. E daí o que acontece? Ele foi traído, ele não consegue sentar, chorar, se abrir, conversar, ele vai e mata. Porque o homem foi educado nessa lógica de violência. Essa estrutura, né? Totalmente. Então, quando a gente pensa assim, quem tá ganhando no feminismo, os homens estão ganhando demais também. Porque para eles é muito cansativa essa história de não poder chorar, de não poder falhar, de ter que dar conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo, né? Então, eu acho que a derrubada, né, pelo menos institucionalizado, de dizer, olha, ninguém mais vai falar de legítima defesa da honra aqui, essa tese tá por fora, é uma grande vitória pra gente, porque fala, olha, sua honrinha tá magoada, segura a onda, chora, conversa, mas não vai sair esfaqueando nenhuma mulher. Exato, porque, né, você imagina, se fosse assim, o que cada um iria fazer com questões de mágoas. Exato. Qualquer ser humano. Exato. Entendeu? Quantas vezes a nossa honra não é exposta? Que não é tido nem no mundo animal. Nenhum animal que tem mágoa ou sei que lá do outro vai lá e mata. Não existe. Eles matam por sobrevivência. E você pode proteger a sua honra, desde que você não... Por outros. Né? Tem os meios, inclusive, para você fazer isso. Sim, conversar é um ótimo meio. Exatamente. Né? Nossa, maravilhoso. Então, a gente olha que estranho, né? A gente está comemorando uma coisa... Só que quando a gente explicava para as pessoas o que a gente estava comemorando, uma pessoa do senso comum falava assim, não, mas espera aí, o homem matava uma mulher e falava que ele estava defendendo a honra e isso pegava. Se safava. Tipo, nossa, beleza, sim. Tô tranquilo. Sim, porque vai diminuir a pena, vai entender que ele agiu num crime passional, de repente, né? Agiu por uma forte emoção. Né? Eu costumo dizer que não existe crime passional. Não existe crime por amor. Se você ama, você não comete crime. Aliás, seu crime é amar, né? No caso, né? Exato. Já. Pronto, tá bom. Agora, veja, a gente está falando aqui de legítima defesa da honra. Não tem nada a ver com legítima defesa. Não tem nada a ver que é com outra coisa. Defesa. Legítima defesa é outra coisa, legítima defesa da honra é isso que a Thaís acabou de explicar aqui pra gente, tido no âmbito feminino. Por quê? Porque o que mais preocupa as mulheres na atualidade é essa constância de feminicídio que a gente tem visto incessantemente nos nossos noticiários todo dia. É notícia uma pior que a outra, que a gente vai... Isso porque o noticiário não tem acesso aos boletins dentro das delegacias do que os policiais devem ver dentro da delegacia quando chegam a eles e a imprensa pega aquela coisa que é mais sensacionalista e bizarro, mas é o que mais acontece. E aí, Thaís, é sobre isso que a gente queria entender um pouco aonde é que essa mulher que sente esse tipo de abuso acha os direitos dela. Hoje. Bom, a primeira coisa que eu acho muito importante a gente deixar muito claro, quando a gente vai falar de violência da mulher, muitas mulheres não querem ouvir porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Né? Então, nossa, vai falar de feminicídio? Não, isso não vai acontecer. Eu falo, Mari, que o feminicídio só aconteceu porque antes disso teve com essa roupa você não vai, a sua amiga não presta, se você continuar falando nesse tom, fala baixo, fecha a perna. Então, eu sempre falo, nenhuma mulher acha que vai ser vítima de feminicídio, mas todas nós somos constantemente vítimas de violência e a gente não percebe. Então, quando a mulher vai pedir ajuda, às vezes é tarde demais, ou já está num nível que a gente pensa, mas por que essa pessoa não pediu ajuda antes? Por que ela se permitiu ficar tanto tempo naquele relacionamento? Então, quando a gente pensa na nossa legislação, que é moderna, nas delegacias que são equipadas, que estão prontas para proteger mulheres, a gente percebe que as mulheres estão demorando para reconhecer, identificar
e denunciar as violências que ela vem sofrendo. Porque uma vítima de feminicídio passou por violência durante anos, não tomou nenhuma atitude e, infelizmente, acabou num feminicídio. Então, o que uma mulher tem que fazer? Antes mesmo de falar, vai fazer um boletim de ocorrência, identifique. Identifique se você está num relacionamento abusivo. Ciúmes. Número 1. Se existe ciúmes, o relacionamento não é saudável, Mari. Tá. 2. O homem que te controla. O homem que quer mandar em você. Mulher também faz isso? Faz. A diferença é que a gente não mata os homens. Então, existe uma diferença importante quando a gente fala, mas tinha que ter a lei João da Penha. Não, não tinha. Sabe por quê? Porque a gente não mata vocês, porque a gente não estupra vocês, porque a gente não violenta vocês. Então, não precisava. Então, a gente tem uma legislação moderna. O que precisa? Primeiro, a mulher entender o momento que ela está sendo vítima e buscar uma rede de apoio. O que é uma rede de apoio? É buscar os órgãos. Aqui em Campinas tem o SEAMO, tem as terapias que a mulher pode fazer. Ir para a delegacia, fazer o boletim de ocorrência, pedir a medida protetiva, que é um direito da mulher. Você não vai me mandar mensagem, você não vai me mandar Instagram, você não vai ligar para mim. Ele está proibido. Isso ela pode fazer em qualquer delegacia. Em qualquer delegacia, mas vamos pedir para encaminhar para a delegacia da mulher, com certeza. Tá. Em Campinas tem 2. Então ela vai para a delegacia, conta o que aconteceu e fala, eu quero medida protetiva, eu não quero esse homem entrando em contato comigo. O juiz vai deferir, vai dar essa medida para ela, ele não vai poder se aproximar. Thaís, mas não acontece nada, porque é um papel. Acontece. E hoje, acontece. E hoje, Thaís, essa mulher, quando ela chega na delegacia, porque antes existia uma como que eu posso te dizer? Uma crença, ou então até talvez era uma realidade mesmo, de que o que acontece? Ela chegava na delegacia, conversava com o policial que estava ali, ou com quem ela ia conversar, e ali ela era tida como uma louca. Você acha que foi isso mesmo? Descreditava. Hoje, a parte que recebe essa mulher tá mais preparada? Sim, com certeza. Aqui em Campinas tem 2 delegacias da mulher. Tem defeitos, como todo... Né? Se você vai andar de ônibus, né? Se você vai andar na Lagoa do Taquaral, tem coisa que poderia melhorar no serviço público sempre, né? Tudo sempre, um serviço Sim. pode melhorar, mas a delegacia da mulher é maravilhosa, tem brinquedoteca para a criança ficar enquanto a mãe está prestando depoimento, são mulheres normalmente que vão fazer o acolhimento, né? Que é uma coisa que a gente busca, né? Que sejam mulheres ouvindo aquela mulher. Claro que vai poder existir uma revitimização, que é esse conceito que você falou que tá inerente na nossa própria existência, Mari. Toda vez que uma mulher fala de uma dor, a pessoa que ouve sempre pensa, mas o que você fez? Né? A culpa sempre é, desde a Eva, a culpa é nossa. Faz tempo que a gente é culpada de tudo. Né? Então, é muito louco isso, como essa revitimização, não dá para dizer que não vai acontecer. Mas a gente precisa criar uma sociedade que esteja pronta para a mulher enfrentar até isso. Olha, eu estou numa delegacia, eu sei que o meu direito é fazer um boletim de ocorrência, a senhora, por favor, coloque no termo o que eu estou lhe dizendo. Né? Então, a gente precisa, eu sei que é pedir muito, mas a mulher precisa saber dos seus direitos para que ela consiga se portar. Então, toda mulher tem o direito de ir para uma delegacia, falar o que ela tem para falar e pedir a protetiva. Cara, eu fiquei bugada aqui agora, hein? Eu fiquei bugada aqui agora nessa fala que a Thaís falou. Desde Eva, a culpa é da mulher. Gente, que forte isso. Muito importante, porque às vezes é isso que faz a mulher ser afugentada de falar. Às vezes a mulher tem esse medo, esse receio de ir até a delegacia, porque ela vai falar, vão falar que eu sou culpada. Sim, porque nós, o tempo todo, a sociedade, ela vem afirmando isso, né, de que a culpa é da mulher. Quantas vezes... acham vários vieses, né, para fazer isso. Conforme o tempo vai passando, vai mudando só o viés. Sim, e daí a pessoa tá num relacionamento abusivo, mas tá porque quer, por que não saiu antes? Você tá ignorando toda uma história, um sentimento, uma dor psicológica de uma mulher que não conseguiu sair. Ninguém gosta de apanhar. Ninguém gosta de estar num relacionamento abusivo. A pessoa vai sendo levada para aquela dinâmica de violência, Mari, que infelizmente a gente não enxerga, mas começa com eu não gosto de você com esse batom. Mulher minha não usa unha comprida. Sabe? Então, assim, a gente acabou normalizando pequenas violências que, na verdade, elas vão legitimando, elas vão dando ok para as violências maiores. A violência é uma escalada. É uma escada. Então, o primeiro sinal é, não gosto de não sei quem, não fala com não sei que lá, mulher minha não faz isso, mulher minha... Quem nunca?
E daí, num relacionamento abusivo, quando a mulher começa a ser ofendida, ela começa a retrucar na mesma moeda. Ah, então eu não vou poder sair com a Mari, mas também você não vai no futebol. E daí você começa a criar aquela dinâmica de abusividade. E quando você vê, Virou um inferno. virou um inferno. Daí se juntar álcool, se juntar droga, se juntar uma traição, pronto, o negócio tá feito. Então a gente precisa começar a reconhecer dos pequenos sinais e entender que os pequenos sinais são importantes. As microviolências, esse conceito de microviolência é um conceito muito importante para que a mulher fique fora de um relacionamento tóxico, abusivo e saiba simplesmente entender que a gente não precisa estar num relacionamento. As mulheres, eu penso assim, se a gente fizesse uma lista do que a gente quer num parceiro, e a gente simplesmente falasse assim, eu não abro mão dessa lista, mas muitas vezes a mulher, ela tem uma lista, ela fica com qualquer pessoa só para ter alguém. Porque a nossa sociedade falou pra gente que sozinha a gente não pode ficar. Se separa pra você ver o que acontece. Eu me separei há 16 anos atrás. Ninguém olhava na minha cara na escola dos meus filhos. Vira um loser, né? Exato. Perdedor. Exato. Então, existe muito preconceito, existe a revitimização, a nossa sociedade cobra da gente uma série de posturas, ainda mais quando você vira mãe, É. né? Que a mãe tem que ser, nossa, mas você vai namorar? Mas é lógico que eu vou. Você acha que me separei com 30 anos de idade, nunca mais vou namorar ninguém na minha vida? É lógico que eu vou namorar. Só que a sociedade, mas e seu filho? Tá bem, obrigada. Ele vai ter uma mãe que namora. Porque a mãe dele é um ser humano que tem necessidades sexuais. Você acredita que Sentimentais. um dia viraram pra mim, porque eu sou mãe solo, né? Então, assim, viraram pra mim um dia e perguntaram assim, mas você não vai arrumar um pai pro seu filho? Eu falei, mas meu filho tem pai. Ele nasceu de um pai, gente. Tem pai, né? Falei, gente, é um insano. gente, Mas que daí, eu sabe uma coisa que eu vejo nisso, Mari? A gente nunca tá no ponto certo. Ou a gente é velha demais, ou a gente é nova demais. Ou a nossa unha é curta demais, ou é comprida demais. Tudo que a gente faz. Então, você é uma mãe solo. Nossa, e o pai do seu filho? Eu que sou uma mulher que tenho... Já tive outros parceiros. Nossa, mas cada hora você tá com um homem, você vai traumatizar seus filhos. Então, assim, tudo que a gente faz é um problema para a sociedade por causa desse estigma da mulher. que os outros vão achar. Que é a base da misoginia, desse ódio contra os nossos corpos. E isso é muito sério quando a gente fala em misoginia, porque se você pega os feminicídios, a maioria acontece com faca. E não é uma facada, são inúmeras facadas, com esse objetivo de destruir o corpo da mulher. Então, quando a gente olha para os feminicídios, quando a gente olha para a violência contra a mulher, a gente percebe como a nossa sociedade é misógina. Thaís. Tô te deprimindo? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu acho excelente. Por isso que eu falei que tanto mulher e você falou homem tem que ficar aí mesmo, porque a gente precisa abrir essa janela dentro da nossa mente, porque realmente ainda eu acho que existem muitas mulheres que não têm esse ponto de vista. Mari, pergunta para as mulheres qual que é o desejo número 1 delas. Você já teve essa curiosidade? Não. Casar com um homem rico. Nossa, né? Assim, é verdade, isso é o que viraliza mesmo por aí. Então, o que eu penso? Nós, mulheres, a gente reproduz a violência contra os nossos próprios corpos. Quando a gente tem a ideia de que homem tem que pagar conta, de que homem tem que ser o provedor, de que homem não chora, a gente está reforçando uma ideia que é machista e que só vai nos oprimir cada vez mais. E aí, quando eu falei que é histórico e social, é verdade, porque ainda hoje, eu estava conversando com uma pessoa no trabalho, e assim, essa pessoa falou assim para mim, ó, nossa, sabe que a minha mãe não foi alfabetizada. Por quê? Porque eles eram rurais e o pai dessa pessoa entendia que só os irmãos homens podiam ir à escola. A filha tinha que cuidar dos afazeres domésticos na casa. Então, ela não foi alfabetizada por conta disso. E aí eu fiquei assim, olhando, eu falei assim, você imagina o número de pessoas dentro desse rol de idade que ele está falando que é uns 80 anos, mais ou menos, que tem a mãe dele, que tem exatamente essa estrutura de formação. Sim. Porque aí você vê que é uma transferência né? Vem numa estrutura. Sim. Estrutura essa que faz com que muitas mulheres tenham o desejo de um casamento em vez de uma profissão.
É. Teve uma fala da Anitta que viralizou que foi muito interessante, porque ela tava com um namorado super bonito, né? E todo mundo comentando, nossa, venceu na vida. Ela falou, gente, eu ganhei o Grammy, não sei o quê, eu sou uma cantora, não sei, vocês acham que eu ganhei na vida por causa de um homem? Sério? Sabe? Então, assim, a gente acaba sendo, de alguma forma, levado para essa ideia, desde as princesas, né, que agora são diferentes um pouco, mas da nossa geração, né, a gente precisava ter um príncipe encantado. Então, ainda a mulher tem esse estereótipo de que a gente é feliz se a gente tiver um relacionamento, de que o homem precisa ganhar. A ONU fez um levantamento, a gente vai precisar de 300 anos para estar em pé de igualdade com os homens. Caraca. 300 anos, eu não vou ver nem triste. você. Então, assim, é muito triste. Então, o que a gente precisa buscar é essa igualdade, essa oportunidade, para que a gente desenvolva o trabalho igual, ganhe igual, tenha os mesmos direitos. A gente não tem direito à vida. Se a gente está morrendo a cada 6 horas, na mão dos nossos parceiros. Quando fala, Mari, do estupro a cada 8 minutos, eu acredito que é um estupro por minuto. E as mulheres não denunciam. Porque tem, inclusive, o estupro que é o estupro marital. Sim. Né? Sim. Que hoje as pessoas não falam sobre isso. E daí, os homens que estão aqui ouvindo vão falar, nossa, mas então, se eu chegar pra minha mulher insistir numa coisa que ela não quer, estupro? Não. Tô falando de homem que dopa a mulher para ter relação no casamento. Então, estupro marital, muitas vezes é uma piadinha de homem. Eu não posso mais forçar. Não é isso, meu amigo. A gente está dizendo que tem homens que dão remédio para as mulheres ficarem dopadas. A gente está dizendo que tem homem que chega em casa com uma garota de programa e fala, vamos todo mundo, porque senão eu vou te trocar. E a mulher tem uma dependência emocional daquele homem, às vezes financeira. Então, é uma coisa séria. Né? É uma coisa séria, latente, existe na nossa sociedade e a gente precisa combater. Porque não existe uma sociedade saudável com violência contra a mulher. Não existe. Nem eu, nem você vamos ver, mas a gente vai estar na história. Exato. E você também, viu? Não deixa isso acontecer, pelo amor de Deus. Thaís, deixa eu te falar uma coisa. Mudando um pouquinho aqui de assunto. O Supremo Tribunal Federal vai aposentar agora a Rosa Weber. Agora, em outubro, ela se aposenta. Existem indícios de que o presidente Lula procura incumbir o mesmo gênero para substituí-la, né? E isso é muito importante porque, olha só, no Brasil, o Brasil, na verdade, ocupa a 143ª, a 143 posição do ranking mundial de representação feminina no parlamento. Segundo dados da União Interparlamentar, dos 513 deputados federais eleitos em 2018, gente, apenas 77 são mulheres. 15%, ou seja, dentro desse rolê. No Senado, das 81 cadeiras, apenas 12 são ocupadas por mulheres, ou seja, 14,8%. E aí tem a emenda constitucional 117, que fala o quê? Sobre os partidos políticos destinarem 30% do recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, do Fundo Eleitoral, para essa candidatura feminina. Tudo isso, eu estou falando por quê? Porque é dentro do rolê político, da onde a gente está num universo que, atualmente, no século XXI, a gente ainda vê toda uma conspiração masculina. É um universo totalmente masculino a política. E aí, você acha que esse tipo de iniciativas ajudam? Tem agora um rolê que estão começando do 50-50 nesse quesito. Vai ter um evento no dia 16 agora de setembro, inclusive, para falar desses 50% para as mulheres também, na questão de cotas. Você acha que essa é uma iniciativa? É por aí? É por aí que a gente tem que caminhar? Com certeza. Paridade de gênero e de raça. Com certeza absoluta. A representatividade é fundamental para que haja uma mudança de pensamento dentro de quem tem poder. Se as mulheres estivessem na política, Mari, e eu não estou fazendo apologia ao aborto, o aborto seria uma bala. Sim, o Barroso falou isso. Eu falei antes lá no dele. começo, ele tinha falado, ele falou, se o aborto fosse do homem, já estava legalizado. Estava. Essa é a verdade. Então, é muito triste quando, assim, para mim foi muito decepcionante a indicação que já foi feita no STF, porque eu, de fato, imaginava que seriam 2 mulheres indicadas.
né? Eu acho que a gente perde muito quando não há representatividade nos espaços, né? Então, eu acho que a mulher traz uma outra dinâmica, eu acho que tem que ter indígena, tem que ter pessoas afrodescendentes, eu acho isso é fundamental para a democracia. Eu acredito que é isso. E daí, Mari, vai vir aquela desculpa que me irrita demais. Ah, mas não tem pessoa preta qualificada, não tem mulher Tem. Tem, meu amigo, tem muita gente qualificada. A diferença é que um homem branco, cisgênero, ele precisa disso aqui de qualificação para ocupar um espaço de poder. E uma mulher trans, preta, com alguma deficiência física, ela precisa ter uma qualificação gigantesca para ocupar aquele mesmo espaço. Que, aliás, a Erika Hilton tá batendo um bolão. Ela vai participar de uma palestra agora comigo, dia 15, aqui no tribunal. Como aquela mulher... Não vejo a hora. A dicção dela. Maravilhosa. A consciência dela. Meu Deus do céu. Quantas vezes, Mari, a gente não tá assistindo alguma mulher e a gente fala... Putz, era isso. Sabe, é isso que eu queria falar. É por isso que eu te fiz essa pergunta, porque eu acho que dentro desse universo aqui, se a gente tem a mulher nesse palanque, a legislação começa a acontecer antes dentro de uma realidade de que ela conhece. Sim. De que ela tem consciência. Porque ela tá ali, ela sente, ela sabe. Então, não só a mulher, mas tudo isso que você falou, a mulher negra, a trans, a indígena, toda essa massa que também deveria participar, porque são culturas diferentes, são percepções diferentes, e aí todo mundo tem que saber lidar com isso para poder fazer o quê? A legislação, que é o que nos regra. Porque senão a gente não consegue... que eu acabei de citar aqui no começo, essas legislações que a gente viu da mulher, são bebês, nasceram agora. Agora, gente. Meu Deus do céu, a mulher vota o quê? Há 40 anos? Há 40 anos que a mulher vai às urnas. Então, assim, é uma insanidade. Dentro da política, eu acho que isso tem que urgentemente mudar. Ser alterado. A parte masculina, eu sei que os homens na política têm uma experiência que antecederam e tal, tudo, mas assim, chegou um Não tá dando certo, né? Eu acho que é bom a gente deixar isso bem claro, né? Ah, mas eles têm uma expertise, eles estavam lá antes da gente. Bom, não tá dando muito certo, né? A gente vive numa população que tem uma desigualdade que se chegar... Como que você explica a desigualdade do nosso país? Que 3% da população tem mais renda do que os outros 97%. Não consigo explicar. Então, acho que não está dando certo, né? Acho que tem que mudar. Tem que ter alguma coisa diferente na política. Tem que ter representatividade. As pessoas têm que falar do lugar delas. Né? Então, não adianta eu, homem branco, vou decidir o que é melhor para uma mulher. Não, você não consegue. Então, assim, a gente precisa mexer, né, nessas estruturas para que tenha, de fato, uma mudança, porque eu acho que a gente não está num ambiente favorável para dizer, nossa, tá tudo bem, os homens brancos deram conta de fazer um mundo igual, próspero, sem violência. Não é verdade, né? Não, não é. Thaís, deixa eu te falar uma coisa. Ano passado, você passou por um perreio aí com os seus filhos que sofreram discriminação racial dentro de um colégio, e isso viralizou, todo mundo acompanhou. Se não acompanhou, pode dar uma olhada lá, que a Thaís é bem clara e objetiva nisso. E eu queria que você me falasse o que precisa mudar nessas situações de discriminação racial dentro do nosso país ainda hoje. O que a gente precisa avançar nisso? O que você acha? Quando você vivenciou aquela situação, como que você lidou com isso? A gente acompanhou um pouco pelas redes sociais, mas como que foi ali com você, com a família? O racismo no Brasil é um crime perfeito, né? Ninguém se acha racista. No Brasil, ninguém se acha racista. E todas as pessoas pretas já sentiram racismo na pele. Então, assim, as pessoas falam, nossa, que coisa, né? Como que você conseguiu? Assim, as pessoas, nossa, eu dei entrevista para a BBC, eu dei entrevista na Alemanha. Como que você chegou tão longe? Eu falo, gente, eu não aguentava mais. Vocês não acham que foi a primeira vez que meus filhos sofreram racismo nesse país? Né? Então, assim, no Brasil é um país muito racista, muito preconceituoso. E você vai chegando no momento que você não aguenta mais. E daí, quando você estoura, você é louca, você é exagerada, você é overreact, né? Nossa, mas precisava de tudo isso, né? Tipo, precisa, porque a gente vai se acostumando com as injustiças
E as estruturas, elas vão ficando dentro dessa ideia de que aquilo lá é normal. Né? Então, uma piada, né? Não deveria nem chamar piada, mas um comentário, uma piada racista, um racismo recreativo. As pessoas acham extremamente normal no nosso país. E quando você fala, não, tipo, isso daqui tá errado, isso aqui não é para acontecer, as pessoas se assustam. Porque já estão tão acostumadas a reproduzir aquela violência que você que é esquisita, né? Então, como foi para mim? Para mim, eu estava cansada, né, na verdade. Eu nunca tinha feito nada porque os meus filhos nunca permitiram, porque eles sempre quiseram tentar prezar pelo diálogo, pela conversa. E eu dei a sorte do meu filho estar no momento onde ele não aguentava mais. E daí foi muito rápido para viralizar, porque o nível, né, das ofensas raciais, das violências que estavam impressas naquelas conversas, era muito forte. E quando eu cheguei na escola, isso é muito emblemático, o diretor falou para mim, doutora, isso aqui foi uma conversa de WhatsApp, eu não tenho nada a ver com isso, não aconteceu na escola. Então eu falei, não, um crime virtual, ele não acontece realmente na escola, ele não acontece em lugar nenhum, e ele acontece em todos os lugares. Então você vai ter que dar conta. E racismo é crime. Se a minha filha for estuprada, eu dei esse exemplo, aqui, ela vai estudar com o estuprador? Eu quero saber, se amanhã uma criança entrar armada, ele volta para a escola no dia seguinte? Porque você vai ter que escolher agora se o racista vai estudar ou meu filho. As duas pessoas não vão ficar no mesmo ambiente, eram 8. E é uma escola, né, caríssima, exato. Sim. Então, eles não queriam perder 8 alunos e nem mexer com 8 famílias poderosas. É claro que eu paguei o preço. As famílias me processaram, disseram que eu era louca, que eu era histérica. Você jura? Juro, lógico. A revitimização, Mari, vai acontecer sempre. Quando você tenta mexer numa estrutura que já tá calma, né? Então, foi brincadeira, meus filhos foram atacados por centenas de pessoas, assim, mulheres que devem ser mães, né? Ou amigos daquelas pessoas dizendo, que ridículo, pra que mexer com isso? Então, pra que mexer com isso? Né? Eu tenho muito claro, porque eu quero um mundo diferente do que está hoje. Né? Se hoje as pessoas pretas estão livres, é porque a escravidão em algum momento acabou. Né? Qual que é o mundo que eu vou deixar para quem vier depois de mim? Um mundo onde uma criança não tem o direito de estudar numa escola de elite, porque ele vai ser hostilizado? Não quero esse mundo para os meus filhos. Então, é isso que me move a ser tão... E assim, todo mundo... É muito interessante, porque todo mundo fala, nossa, que mãe, Leo. Eu sou assim com absolutamente tudo que me atravessar de injustiça. Se a injustiça me acertar, me atravessar a minha vida, um processo meu, eu vou entrar com os 2 pés no peito. Porque eu acho que é só desse jeito que a gente muda as coisas. É porque incomoda, né? Eu não sei quem vê injustiça não se incomoda, né? Fica meio estranho. Você vê injustiça... Mas ainda tem, eu acho, pessoas realmente que passam por isso. É realmente lastimável, mas enfim. Thaís, olha só, eu sei que você também tem uma expertise dentro, como você mesmo falou, dentro da área trabalhista. E aí, a gente vê hoje, nos dias atuais, as pessoas falando assim, burnout, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E as pessoas têm esse rolê e elas continuam trabalhando. Tomam uns remédios, vai no psiquiatra e não sei o quê, por quê? Geralmente fala assim, se eu pego um atestado ou uma licença médica por conta disso, é frescura. Como que o direito trabalhista está vendo isso hoje, na atualidade? Que é uma realidade. Hoje, uma população enorme sofre dessa... E que são doenças, né? São doenças. Tem CID. Né? CID, exatamente. Como que é que o direito trabalhista vê isso dentro do mundo corporativo? Bom, burnout, síndrome do esgotamento, aquele trabalhador passa na frente do trabalho, tem palpitação, fica pensando naquele gestor, naquela pessoa, se sente humilhado. E é importante, Mari, a gente pontuar que a violência dentro do ambiente laboral, ela pode ser uma ação ou uma omissão, né? Então, uma falta de olhar, uma falta de um bom dia reiterado,
né, traz malefícios para a saúde do trabalhador. Nossa, mas as pessoas estão ficando muito mimizentas, estão ficando muito dodói. Bom, existem lugares onde as leis não existem. Então, se você acha que aqui é mimizento, vai para os Emirados Árabes, vai morar no norte da África. Tem vários lugares, tem vários países que não têm uma legislação protetiva. No nosso país, se você quiser ficar no nosso país, é importante você saber que a gente tem uma Constituição cidadã, que garante direitos da pessoa e que a nossa legislação garante ao trabalhador a integridade da sua saúde física e mental. Não gostou? Muda de país. Ou vai brigar aqui para mudar a lei, mas hoje a lei protege a saúde mental. Então não me venha com essa conversa de que é frescura, todo mundo agora, tudo é burnout. Não, não é que tudo é burnout, é que burnout é uma doença séria, né? O trabalhador, ele tem uma síndrome mesmo de esgotamento, uma depressão, uma ansiedade em decorrência das situações que ele vivencia no trabalho. E a lei é bastante clara, na prática. O trabalhador vai documentar essa doença. Ai, Thaís, mas se eu levar o atestado, eu vou ser discriminado. Se você não levar o atestado, você vai ser demitido, porque a sua produção vai cair, Mari. A sua produção vai cair. Quem é o trabalhador que está vivenciando um assédio que não vai diminuir a produção dessa pessoa? Então, não tem por onde fugir, por onde esconder uma dor como uma doença psicológica, psiquiátrica como essa. Então, qual que é o passo a passo? Primeiro, a pessoa levar esses atestados e esse trabalhador vai ter direito a ficar estável no trabalho até ele sarar. Você não pode demitir um trabalhador doente, nem por burnout, nem por doença nenhuma, né? Então, eu digo que o trabalho, ele nunca é neutro. Ou ele é uma fonte de saúde, ou ele é uma fonte de adoecimento. Neutro ele não vai ser. Você passa muito tempo trabalhando para ele ser neutro. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência desse direito, dessa proteção à sua vida, à sua saúde, e levem isso a sério, né? No sentido de deixar comprovado na empresa do que ele vem sofrendo, do que ele vem vivenciando. E sem medo, porque às vezes as pessoas têm medo do quê? Vou pedir atestado, daqui a pouco tem que pedir outro, aí daqui a pouco o médico me dá outro, porque eu não estou bem, vou ser demitido. Nesse processo, ele pode? Não, não pode. Não pode, porque vai ter uma dispensa discriminatória, vai ser alegada uma dispensa discriminatória. Mari, no mundo capitalista, quem não produz muito e barato, você é um número na empresa. Serve, né? Exato. Então, assim, eu sempre falo para meus clientes, eu entendo que você precisa do emprego, mas você tem que colocar a sua saúde em primeiro lugar, porque senão você vai ser mandado embora doente. Então, assim, eu sempre acho que a melhor defesa é o ataque. Então não adianta você se esconder, porque o burnout você não vai conseguir. Consumir. Exato, você vai ter um surto na empresa, você não vai conseguir. Então, o melhor mesmo é encorajar, entrar com ação, se tiver que entrar, ou pelo menos levar essas provas. E a partir do momento que você leva uma prova para a empresa de que você está em tratamento, aí que ele não vai poder te demitir. Então, eu acho que isso é o melhor jeito de se proteger. Tá ótimo, perfeito. Thaís, nós chegamos agora na nossa pergunta de ouro. O programa tem um momento que a gente tem o nosso público, envia para a gente perguntas que eles têm curiosidade. E eu recebi uma curiosidade, uma pergunta, uma indagação muito legal. A gente vai assistir agora para você poder responder. Vamos lá? Perfeito, vamos lá. Doutora Thaís, as mulheres representam o maior público apto a votar no nosso Brasil. Tem uma máxima de muito tempo que diz que mulher não vota em mulher. Hoje, nesse recorte de tempo, isso ainda é fato, isso acontece. Tem também um outro viés que hoje ele é um pouco mais discutido, que é a violência política de gênero, que busca descredenciar as mulheres para o pleito político, dizendo que elas não têm capacidade para exercer aquele mandato, que homens seriam mais ideais para determinados cargos públicos, além de outras questões que a gente identifica aí na mídia de violências desse tipo. É isso. É a Maria de Lourdes, ela deu aí um pouquinho de uma explanação e com duas indagações, né? A primeira, ela fala sobre a situação da mulher ser o próprio algoz, né? Porque mulher não vota em mulher, mulher não ajuda a mulher, né? E a segunda coisa é aquilo que a gente tinha conversado aqui um pouquinho também sobre o cenário da mulher na política. Bom, a Simone de Beauvoir falou muito bem, né? Que, na verdade,
o opressor não teria tanta força se ele não tivesse o apoio dos próprios oprimidos. Então, é verdade, infelizmente, que muitas mulheres, infelizmente, ainda não estão atentas à importância do feminismo na vida delas. Então, não é o fato de uma mulher ser mulher e estar na política que vai fazer com que ela se interesse por pautas feministas, não vai ser que ela se interesse por igualdade. E o único jeito de fato, tirar as mulheres, porque a gente é educado dentro de uma cultura machista. Então, muitas vezes, a mulher reproduz essa violência que não é vantajosa para ela mesma. Claro. Então, eu acho que para melhorar a qualidade e desmistificar essa questão, né, de que mulher não vota em mulher, eu acho que melhorou bastante, mas eu acho que é através mesmo das mulheres entender o que é o feminismo e o tanto que a gente ganhou com a existência desse movimento, né? Se hoje a gente vota, se hoje a gente tem toda essa legislação que nos protege, se hoje a gente pode se divorciar, se a gente tem liberdade, tudo isso foram lutas desse movimento. Então, eu acho que o que salva, né, e a grande mudança, a grande sacada é nós entendermos que a violência de gênero nos prejudica. Muitas mulheres romantizam a violência de gênero. Sim. Não, eu acho que o homem é o provedor, o homem tem que isso, o homem tem que aquilo, o lugar de mulher não é na política. Tem mulher que reproduz isso. Sim. Então, é só o feminismo que salva. E a galera tem um preconceitão do feminismo, porque eu vejo bastante gente falando aí. Mulher feminina, aquilo que você falou no começo, o feminismo quer exterminar os homens, tal, quem dera, né? Vamos falar a verdade aqui. Gente, não, e é um erro, assim, tipo, é um erro conceitual, né, Mari? Nunca o feminismo foi um movimento que pretendia extirpar o homem da sociedade, nunca, isso nunca aconteceu, não tem na história, né? E o que o feminismo quer hoje não é isso, quer simplesmente ganhar igual. Trabalhar igual, ter os mesmos direitos, não trabalhar 3 vezes mais na casa do que o homem. A gente quer só igualdade. Não pode ser um problema. E aí, você sabe que eu ouvi uma galera falando uma situação na internet. A internet pode tudo, né, gente? Por isso que a gente vê as coisas lá e a gente fica chocada. E aí eu vi uma galera falando assim, porque aí quando a mulher vai no restaurante com o homem, é o homem que tem que pagar a conta, porque ela pagar a conta não quer. Aí eu digo aqui assim, eu falei, nossa, mas imagina se a discussão fosse rasa, tão rasa quanto isso que vocês viram aqui, toda a propriedade do que a gente está falando hoje sobre o feminismo, para vocês nunca mais falarem na internet isso, gente, pelo amor de Deus, porque estava querendo saber quem pagava a conta, pelo amor de Deus, mulher. Não se trata sobre quem vai pagar a conta, mas se vocês quiserem saber a resposta, é quem tem melhores condições, né? Sim. E eu só espero que nós, mulheres, possamos ter condições tão boas quanto os homens, para a gente poder pagar a deles, a nossa, de quem a gente quiser. Né? Exatamente. E a Lourdes tinha feito outra pergunta, né? Sobre a questão da participação das mulheres na política, tanto quanto indígenas, mulheres negras, a parte da participação da mulher na política, que era o que a gente tinha falado também ali atrás. Mas você quer dar uma eu tinha entendido que ela tinha feito outra pergunta, mas eu não me lembro. Eu acho que é fundamental aquilo que a gente falou, ter a representatividade. Isso. E é só assim que a gente vai mudar a sociedade como está hoje. É isso. Minha gente, nós estamos chegando aqui no final do Política de Quinta hoje. Eu estou, assim, saindo daqui plena, engrandecida. Por quê? Thaís é uma conhecedora desse assunto. Você não conhece a Thaís, eu duvido. Se você não conhece, vai lá, procura ela no Instagram dela, super acessível, uma querida. Thaís, olha, tudo que você disse aqui hoje pra gente, eu só tenho que te agradecer, porque a gente pode proporcionar isso para as pessoas de forma tão simples, tão clara, tão objetiva, para as mulheres ter a possibilidade a esse conteúdo, aos homens a ter esse conteúdo, porque ele é tão rico, ele é tão cheio de coisas que a gente ainda tem que discutir sim, tem que falar sim, e a gente poder trazer isso aqui, falar isso de maneira tão clara para o pessoal, só tenho que te agradecer, viu? Toda essa riqueza desse conteúdo que você trouxe para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mari. Acho que é um assunto que, goste a gente ou não, uma hora vai nos atravessar. Essa é a verdade. Uma hora você vai ter que pensar sobre a sua condição de mulher, o homem vai ter que pensar sobre... Então, assim, pensar sobre o feminismo, pensar sobre essa igualdade, é assim, ou você pensa antes, ou você vai pensar depois. Quando você está num relacionamento abusivo, você vai pensar, por que eu caí nessa? Então, uma hora a gente vai ter que
ter esse assunto em mente, saber sobre o que ele fala. Então, obrigada pela oportunidade, é uma alegria estar aqui com você e vamos continuar nossos assuntos. Maravilhoso, viu? Mais vezes Thaís vai vir aqui, viu, gente? Já vou avisando. Como dizia o ditado, melhor prevenir do que Com certeza. remediar. Com certeza. Pessoal, olha só, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por vocês acompanharem a gente aí no canal. Ativa esse sininho aqui embaixo, por quê? Porque você recebe a notificação de quando a gente sobe os nossos vídeos novos aqui no Política de Quinta. Deixa teu comentário aqui embaixo desse vídeo sobre esse assunto que a gente falou hoje, sobre o que você quer ouvir aqui no Política de Quinta, sobre quem você quer ver aqui no Política de Quinta, porque é isso que faz o Política de Quinta. Então, se você tiver qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira ver por aqui, manda pra gente, tá bom? Participa com a gente, que é assim que a gente vai fazer. Uma boa noite para vocês, obrigada e até o próximo Política de Quinta. Valeu!